Acordei, minha rotina sempre, né? Olhar gráficos, indicadores, quantitativa, mapa de liquidação. Primeiro eu dou uma varrida nos gráficos e depois eu vou para as operações nas corretoras. E aí quando eu abro, eu sempre dou uma olhada no funding rate. E aí estava alto. Fear and Greed, tinha acabado de receber uma mensagem no celular, 90. De repente, e alguns podem chamar de anjo da guarda, vozes do além, vozes da minha cabeça, intuição, chame do jeito que você quiser. Agora, não vai, me deu um de estalo jeito nenhum, vai dar. de que os mercados estão extremamente eufóricos, tanto Bitcoin quanto outros mercados. A correlação de DXY com Bitcoin está estranha. DXY está numa região que, se ele cair 106, se ele cai agora, se ele faz uma correção, teoricamente, no passado, essa correlação inversa do DXY com Bitcoin, DXY cai, Bitcoin sobe. Poderia ser favorável. Juros de 10 anos, também numa mesma situação. Nasdaq, SP500, corrigindo um pouco. E o principal dessa história, estamos em uma euforia generalizada. Eu assisto vídeos de canais gringos, tudo quanto é lugar, você olha e todo mundo falando, não vai parar de subir até rally de Natal, não vai parar de subir até a eleição do Trump, não vai parar de subir, não vai parar de subir. E na minha concepção, não existe subida sem correção. Subida elevador completamente turbo não é saudável ou não é normal de acontecer. Então é bem possível que a gente tenha uma correção. Só que o que foi o estalo que me deu? A gente tem muita euforia. Então pode vir uma correção forte. Bitcoin 10, 15%. E a gente tem uma situação paralela que está me incomodando bastante. Uma é essa questão do DXY, é a questão do DXY, juros de 10 anos, economia americana, transição entre mudança de governo, que pode dar uma azedada, mas o principal é as notícias de guerra. Porque, assim, se você vê a história da Rússia, inclusive, quem tiver curiosidade tenta se aprofundar, os caras nunca pararam de guerrear na vida deles, né? Desde que toda a história russa é guerra, invasão, guerra. Toda a Europa tem essa característica. E isso está no sangue desses caras. Só que chega, né? Então, em 2024, inteligência artificial, carro voador, Jetsons, a coisa está mudando e esses caras continuam com essa mesma mentalidade de pegar, vou invadir seu território. Não é assim, vou lá e vou tomar conta do que é seu porque eu acho que é meu. Não pode ser assim. E esse conflito, tanto o conflito Rússia e Ucrânia, quanto o conflito Israel-Irã, podem dar uma escalada. E se der uma escalada, os ativos de risco vão ser os primeiros a sofrer. E como eles estão em topo, como eles estão muito esticados, a correção poderia ser de 15%, por exemplo, no Bitcoin, que seria uma bela de uma correção, 20%. Ou se não, eles simplesmente vêm fazendo o pivô de baixa. E se acontecesse isso, a gente vai olhar agora no gráfico tanto do Bitcoin, Ethereum, Link, mais alguma moeda, daria uma azedada em tudo. Aí o que eu fiz? Não tive dúvida, eu preciso pagar as contas no final do mês. Eu estou com lucro. Falei, quer saber? Eu ia deixar rolar várias posições. Não, só vou botar stop gain e não paro mais. Falei, não, vou realizar lucro. E a realizar lucro, algumas posições eu fechei. Porque eu preciso ficar enxuto, o mais enxuto possível, porque se der problema, beleza. Eu não estou com a posição carregada e vou ter que ficar agora meses, né, shortando, descascando posição. Ou eu estou fora daquela moeda, ou simplesmente eu posso, de alguma maneira, fazer uma entrada em outra posição. O meu intuito de fazer esse vídeo é o seguinte: toma cuidado. Se você está muito alavancado, muito exposto, toma cuidado, porque pode, em vez de ter uma correçãozinha, pode vir um baita de um pesadelo. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Gráfico do Bitcoin, semanal. Eu
tracei uma linha secundária de tendência de alta unindo os topos dos ciclos. E na semana passada, o fechamento ele respeitou perfeitamente. Agora ele estaria rompendo essa linha. Existe muita liquidez que está sendo gerada aqui em cima, porque se você olha em tempos menores, vou botar por exemplo numa hora, ele está sambando há muito tempo aqui, ó, gerando liquidez para baixo para cima, ali gerando liquidez para baixo para cima, gerando, e aqui em cima tem muita liquidez. Aí você dá uma olhada aqui no mapa, e aqui é nos 5 minutos, e ele está mais vermelho aqui em cima, até a região de 93.300. Se você coloca no CoinGlass, que também dá a mesma coisa, muita liquidez aqui em cima, e liquidez para baixo até no mínimo 85. O que pode acontecer? Eu falei inclusive no vídeo que eu fiz no domingo, eu falei inclusive no vídeo que eu fiz ontem, o que eu acho que pode acontecer, ele vir dar uma agulhada para cima e depois fazer uma correção. Só que o meu receio é que essa correção, em vez de vir buscar só essa área aqui até os 85, seria essa região aqui, ó, esse fundo que foi formado aqui, ele tá vendo que as médias estão se encontrando aqui, de repente essa média virar para baixo, essa média de 50, virar, e aí ele vai buscar, você bota no gráfico diário ali, ele poderia buscar, em vez de 80, 76 ou até 72, ele poderia dar uma bela de uma guinada aqui, né? A gente está falando de daqui até aqui, 0,50 de FIBO, 76 mil, 17% de queda. A gente está falando no 0,618, 72 mil, 21% de queda. E aí essa aqui coincidiria, ele chegaria nas médias, voltaria para a média de 200, que está muito esticado. Tem uma série de coisas aqui que poderiam até gerar uma certa confluência para isso. E tem gente que iria adorar que acontecesse isso. O único detalhe, gravando esse vídeo, é que se tem gente que está muito alavancada, toma cuidado. Se você está com posições que podem pesar, que podem dar algum problema de liquidação, toma cuidado, porque uma correção forte por causa de um cisne negro agora, uma coisa que ninguém está esperando, como está tudo no eufórico, pode vir uma correção bem pesada. Ethereum gráfico semanal está a coisa mais linda. Estava, pelo menos, a coisa mais linda. Linha de tendência de baixa, rompeu com volume e veria retestar isso daqui para ser um pivô de alta. Por enquanto, essa movimentação está extremamente saudável. Ó, ele não chegou ali no 0,382. Aqui no diário, você já está vendo, ele talvez, se ele perder aqui o 3.000, ele vai fazer um topo mais baixo. Será que ele vai vir só retestar aqui o 0,168 em 2.800 ou 2.900 para fazer um pivôzão maravilhoso para subir? Maravilha. Mas se você comprou, se está com posição, tenha consciência que uma brincadeira dessa é no mínimo uma queda de 16%, 20%. Aí outra altcoin que para mim eu tenho posições mais pesadas, que eu sempre opero e que eu tô de olho, é Link. Em Link esse pivô tá mais bonito, ó, coisa de livro realmente, como eu comentei. Tudo a favor. Só que se ele não passar, ele já tá no semanal deixando sombra. Se ele não passar aqui da região de 14,80, 15, se ele começa a fazer aqui como se fosse um topo duplo e devolve, pode vir uma correção mais puxada, e aí se você junta com a questão de um cisne negro da vida, ele vai ali 26, 30% de correção. Tá com fôlego? Maravilha. Não tá com fôlego? Toma cuidado. Outra moeda, só para a gente ter uma referência, é STX, que eu opero bastante também. STX, gráfico semanal, a mesma história, rompimento de uma LTB. No caso de STX, além dela romper, ela já retestou, deixou um candle lindo aqui e foi-se embora com cruzamento de média
Só que agora ela está na mesma situação de Link, de Ethereum e de Bitcoin. Se ela não passar daqui, desse topo, de 2,08, se ela devolve, numa situação como essa de correção do Bitcoin, o que pode acontecer é o início de uma alt-season. Bitcoin corrige, as altcoins disparam. Ótimo, se acontecer isso, ótimo, porque as posições que eu tenho de Bitcoin, como eu realizei lucro em algumas, e estão leves, eu pegaria um Bitcoin mais embaixo e as posições que eu tenho de altcoin que estão com prejuízo, elas ganhariam fôlego, algumas eu realizaria lucro ou sairia fora, ótimo, seria perfeito. Porém, se entra um cisne negro, lembra do bichinho lá falando? Aí a coisa pode ser séria. Ó. Se dá um cisne negro, para ela vir testar essa LTB de novo, é 46% de queda. E essa moeda, que foi o último fundo dela ali, em 1,25, né? Essa moeda, quando cai, ela cai com vontade. Quanto mais altcoin tiver volatilidade, muito cuidado agora tem que tomar. Região de topo é a alegria da maioria e o cuidado que você tem que ter. Ou realiza lucro, tira exposição, ou se previne, faz uma estratégia de hedge. O ponto é, cuidado que pode ter um cisne negro, tomara que não, mas pode acontecer alguma coisa, principalmente uma correção forte, por causa da euforia que está, por causa do que os indicadores estão mostrando.